Bora mergulhar no comecinho de uma das obras mais incríveis e criativas da literatura, Orlando, da Virginia Woolf. A gente vai explorar como logo nas primeiras páginas, a autora já nos joga numa viagem por séculos de história, amor e identidade. E tudo começa com um jovem nobre, cheio de mistérios, lá na era elisabetana. Que começo, hein? Virginia Woolf já chega com os dois pés na porta. Com essa frase de cara, temas como identidade, gênero, ambiguidade, tá tudo na mesa. Afinal, quem é essa figura? Tão claramente masculina, mas ao mesmo tempo meio que disfarçada pela moda da época? Então, para entender o Orlando, primeiro a gente precisa sacar o conflito que mora dentro dele. De um lado, ele é fruto do seu tempo, da sua linhagem nobre, sabe? Um legado de guerra, de conquista. Mas, por outro lado, a alma dele que é uma coisa completamente diferente, a arte. Essa comparação aqui mostra bem essa briga interna, né? De um lado, a herança pesada dos ancestrais, guerreiros, conquistadores. Do outro, o próprio Orlando, um jovem que se esconde para escrever poesia, que se sente muito mais em casa na solidão da natureza do que num campo de batalha. É um verdadeiro cabo de guerra entre o dever de ser nobre e a alma de um artista. A própria aparência do Orlando já entrega essa complexidade. A Woolf descreve ele como uma sensibilidade que o diferencia totalmente do que se esperava de um homem naquela época. Olhos como violetas encharcadas, cheios de uma certa melancolia, e a testa uma abóbada de mármore que sugere uma mente gigante, pensante. A beleza dele não é a de um guerreiro, mas sim a de um poeta, de um pensador. E aqui está o X da questão da luta dele como artista. Orlando tenta com toda a força colocar a natureza na sua poesia, mas ele descobre que a realidade é esmagadora. O verde real de uma folha simplesmente destrói a rima que ele tinha pensado. É uma lição super importante. Arte não é só copiar a vida. E o nosso jovem poeta ainda tem muito o que ralar para entender como juntar esses dois mundos. Bom, essa vida mais quieta do Orlando é interrompida, sim, de repente. Ele é jogado bem no centro do poder, a corte da já envelhecida, mas ainda superpoderosa, Rainha Elizabeth I. A chegada da rainha é uma loucura total. O som da trombeta arranca ele dos seus pensamentos. Numa corrida frenética, ele deixa de ser o poeta solitário e vira um cortesão. E o primeiro encontro com ela já mostra tudo. Submissão, mistério. Ele só consegue ver a mão dela, que é um símbolo de poder, de idade e também de perigo. A rainha o adota na hora. Para ela, ele não é um competidor. Ele é o seu inocente. Ela fica completamente fascinada pela juventude e pela beleza dele, qualidades que ela mesma já perdeu há muito tempo. Ele vira tipo um espelho idealizado do passado dela. A ascensão do Orlando é, uau, meteórica. A rainha cobre ele de títulos, de riquezas, fazendo dele o filho da sua velhice. E ao proibi-lo de ir para a guerra, ela está tentando preservar ele, sabe? Mantê-lo como se fosse uma obra de arte na sua corte, protegido, intocado pelo mundo lá fora. Mas esse favoritismo todo da realeza é frágil como um espelho. No ataque de ciúmes, ao ver Orlando beijando outra pessoa, a rainha simplesmente surta. A espada que quebra o espelho também quebra a carreira do Orlando na corte. É a primeira grande lição dele sobre como o poder e o amor possessivo podem ser instáveis. Depois dessa queda em desgraça, a história leva a gente para um dos cenários mais mágicos do livro, a Grande Geada de 1608. Foi uma época em que o rio Tâmisa congelou completamente. A Virginia Woolf usa aqui o realismo fantástico para criar um mundo que parece parado no tempo. Imagina só a cena. Pássaros congelando no meio do voo e caindo como pedras. Isso já cria uma atmosfera surreal, um lugar onde o impossível acontece. E as regras da sociedade, bom, elas ficam um pouco de lado. O rio congelado não vira um problema, ele vira o palco principal. Uma cidade inteira de tendas, fogueiras e patinadores surge em cima do gelo. Esse cenário extraordinário é o lugar perfeito para um encontro que vai mudar a vida do Orlando, bem longe dos olhares curiosos da corte. E é nesse lugar gelado, nesse clima de carnaval, que Orlando encontra uma figura que vai transformar sua vida e tudo que ele entendia sobre o amor para sempre. E olha só, a pergunta do comecinho do livro volta com tudo. Ao ver essa figura patinando, Orlando fica completamente confuso. A ambiguidade de gênero de Sasha o fascina, porque desafia todas as regras rígidas que ele conhecia. Sasha representa uma liberdade que ele nunca tinha nem imaginado. A paixão do Orlando é instantânea, avassaladora. E o interessante aqui é ver como a mente de poeta dele entra em ação. Como ele não consegue definir Sasha com palavras normais, ele apela para um monte de metáforas sensoriais, exóticas, maravilhosas, tentando capturar a essência daquilo que ele está sentindo.
Ver Sasha é como ter uma revelação. Todos os amores que ele teve antes, inclusive a devoção pela rainha, de repente parecem sem graça, vazios. Pela primeira vez na vida, Orlando sente a força de uma paixão de verdade. Uma paixão que redefine tudo o que ele achava que sabia sobre o amor. Essa paixão toda leva Orlando a planejar uma fuga secreta com Sasha para a Rússia. Mas, assim como o gelo, o amor também pode ser bem traiçoeiro e passageiro. A tensão vai aumentando a cada minuto que passa. A escuridão, a chuva que começa a cair, cada detalhe só aumenta a ansiedade do Orlando. A contagem regressiva para meia-noite não é só sobre o tempo, é a contagem regressiva para o destino dele. A 12ª badalada do sino é como um golpe final. A certeza da traição o atinge em cheio. A esperança vira desespero no exato momento em que a catedral confirma seu pior medo. Sasha não vem. E aqui tem uma coisa genial da Virginia Woolf. Ela conecta o sentimento do Orlando com o mundo lá fora. Enquanto o coração dele se parte, o próprio rio Tâmisa se liberta num degelo violento, caótico. A destruição do carnaval no gelo é o espelho perfeito da destruição dos sonhos dele. Completamente arrasado pela traição, Orlando se fecha para o mundo mais uma vez. Só que, dessa vez, o isolamento é muito mais profundo e leva a uma transformação bem misteriosa. Depois do trauma, Orlando cai num sono que dura 7 dias. Mas não é um sono normal, é tipo um transe, sabe? Um estado de animação suspensa. Esse número mágico, 7, já indica que uma mudança radical e inexplicável está acontecendo dentro dele. É quase uma morte simbólica, preparando para um renascimento. E quando ele finalmente acorda, toma mais uma rasteira, dessa vez de um outro escritor que tira sarro dele publicamente. Essa decepção final o faz desistir não só do amor, mas da sociedade como um todo. Ele mergulha num isolamento ainda mais profundo. E é assim que este primeiro capítulo da vida de Orlando nos deixa com uma pergunta muito forte. Depois de se decepcionar com a ambição da corte e com a paixão do amor, o que é que resta? Para Orlando, a jornada está só começando e a resposta parece estar numa busca mais funda dentro de si mesmo, na arte e na própria natureza do tempo.